Olá, meu nome é Luísa e hoje eu e o João Vitor Ferreira vamos apresentar sobre o Terraform. Para contextualizar sobre aonde que o Terraform está inserido, a gente precisa falar um pouco sobre infraestrutura como código. Nesse contexto, a gente vai ter o programador, que vai produzir ali o código da infraestrutura, e esse código vai passar ali por um pipeline que vai fazer com que essa infraestrutura seja implantada. Só que é nessa parte do pipeline que o Terraform vai se inserir. O Terraform ele vai agir como uma ferramenta de automação para transformar o código da infraestrutura, fazer o processamento de recursos e o gerenciamento e fazer a implantação ali dessa infraestrutura na nuvem. Então, basicamente, o Terraform ele é uma ferramenta de infraestrutura como serviço. Ele vai permitir com que a gente gerencie, provisione e versione os recursos em diversas plataformas de nuvem e servidores on-premise. Então, quais são as vantagens de se utilizar o Terraform? Por que utilizar o Terraform? Primeiro, sem usar o Terraform, a gente teria um grande trabalho manual na configuração de infraestrutura. Então, o Terraform ele vai fazer esse processo de automação para que o trabalho manual seja reduzido. O segundo motivo, uma segunda vantagem de se utilizar o Terraform é que ele suporta diversos provedores de nuvem, como AWS, Azure, Google Cloud, Oracle Cloud e muitos outros. O terceiro motivo para se utilizar o Terraform é que ele suporta ferramentas de controle de versão também. Então vocês lembram naquela primeira figura que a gente tinha aquela parte do código da infraestrutura? O código ele pode estar integrado a uma ferramenta de controle de versão, como o GitHub ou o GitLab. E o quarto motivo é que o Terraform ele é open source e ele tem um grande suporte e recursos disponíveis também da comunidade. Então, vamos dar um contexto sobre os principais componentes do Terraform. Primeiro, a gente precisa falar um pouco sobre a linguagem de configuração. O Terraform ele usa essa linguagem de configuração que se chama HCL. E essa é uma linguagem declarativa. Ele vai ter blocos e expressões para descrever os recursos. Então, do lado direito, a gente percebe ali que o hashtag ele define um comentário. Abaixo do comentário, a gente tem uma variável que se chama nome. E aí, os blocos nessa linguagem vão ser definidos dentro de chaves. Então, a gente vê que essa variável tem o tipo string e tem o valor padrão mundo. Logo abaixo, a gente tem a declaração de um recurso. Então, a gente tem um recurso exemplo, que se chama meu recurso, e dentro dele a gente vai ter um nome e um contador. O segundo componente importante do Terraform são os provedores. O que são os provedores? Os provedores eles são os plugins que vão conectar o Terraform com as APIs do seu provedor. E esses provedores estão todos disponíveis no site do Terraform Registry. O Terraform Registry ele é basicamente um repositório que vai ter esses provedores, alguns módulos e as políticas ali do Terraform. Uma outra coisa importante também são os módulos. Os módulos são basicamente configurações reutilizáveis que vão simplificar ali a automação de recursos mais complexos. Então, do lado direito, a gente vê que a gente tem um módulo pai, e esse módulo pai tem diversos módulos filhos ali, que são mini configurações que vão simplificar a automação desses recursos. A gente tem o Terraform Core, que é como se fosse um binário que interage com os arquivos que a gente criou com os provedores. A gente tem os recursos, que representam os objetos da infraestrutura, que eles são gerenciados por provedores também. Então, do lado direito, a gente tem o recurso da Azure, criando um grupo de recursos. E logo abaixo, a gente tem a criação de uma rede virtual da Azure. A gente tem o Terraform CLI, que é a linha de comando do Terraform, que é utilizada para fazer a criação, destruição, aplicação da infraestrutura.
Olá a todos, me chamo João Vitor e irei apresentar o funcionamento do Terraform. O Terraform é uma ferramenta de infraestrutura como código, IAC, que permite criar, modificar e gerenciar infraestrutura de maneira segura e eficiente. Ele segue um modelo declarativo, garantindo que a infraestrutura sempre reflita o estado desejado definido pelo código. O Terraform funciona em 3 etapas principais: escrever, o usuário define os recursos necessários, como máquinas virtuais, redes e balanceadores de carga, utilizando a linguagem HCL, Hash Copy Configuration Language. Planejar, o Terraform gera um plano de execução, mostrando quais mudanças serão aplicadas para que a infraestrutura atinja o estágio desejado. Esse processo evita mudanças inesperadas. Aplicar, o Terraform executa as operações necessárias, respeitando as dependências e garantindo que a infraestrutura seja provisionada corretamente. Características, o Terraform possui algumas características essenciais que o tornam uma ferramenta poderosa para gerenciar infraestrutura. Provedores são plugins que conectam o Terraform a plataformas de nuvem, como a AWS, Azure e GCP, além de serviços SaaS e APIs. Módulos permitem reutilização de configurações, facilitando a automação e padronização da infraestrutura. Gráfico de recursos. O Terraform identifica automaticamente as dependências entre recursos, aplicando mudanças de forma paralela e otimizada. Estado. Um arquivo que armazena informações sobre a infraestrutura real, permitindo que o Terraform saiba quais mudanças aplicar para manter a consistência. O Terraform oferece diversas vantagens para a gestão de infraestrutura: automação e redução de trabalho manual. Ele elimina a necessidade de configurar recursos manualmente, reduzindo erros e tempo de provisionamento. Suporte a multi-cloud. Ele gerencia infraestrutura em várias nuvens, AWS, Azure, Google Cloud, com um único conjunto de configurações. Controle de versão e CI/CD. Entrega-se com ferramentas como Git e pipelines de CI/CD, garantindo um fluxo de trabalho automatizado e seguro. Provisionamento imutável. Sempre que há uma mudança, o Terraform cria uma nova infraestrutura, reduzindo riscos de configurações divergentes. Aqui temos um pequeno exemplo de código. Podemos ver que no primeiro bloco, o provider, temos definido qual a nuvem que os recursos serão criados. No nosso caso, estamos usando a AWS, com a versão 2.0 na região US East-1. Debaixo temos a criação da VPC, que usa o recurso o AWS VPC como exemplo, com o Cider Block deste P. Casos de uso. O Terraform é amplamente utilizado em diversos cenários, incluindo gerenciamento de Kubernetes. Ele cria, escalona cluster Kubernetes na AWS, Azure e Google Cloud Computing, automatizando a implementação de recursos de aplicativos em container. Configuração da infraestrutura na nuvem. Ele faz o provisionamento de máquinas virtuais, redes, bancos de dados e outros serviços, para implementações em ambientes de produção, desenvolvimento e testes com poucos comandos. Automação de redes. Ele faz a configuração automática de balanceadores de carga, firewalls e grupos de segurança, com gerenciamento de CDNs, VPNs e roteadores para melhorar a conectividade. Esses casos de uso mostram como o Terraform pode automatizar e simplificar a gestão de infraestrutura, tornando-a mais eficiente e escalável. Embora o Terraform seja uma ferramenta poderosa, ele apresenta alguns desafios que devem ser considerados. O primeiro deles é o gerenciamento de estado. Existe um arquivo chamado terraform.tfstate, que é essencial para rastrear a infraestrutura. Falhas de gerenciamento desse arquivo podem levar a problemas grandes, como perda de sincronia ou até mesmo a perda de dados de infraestrutura. Uma solução para isso seria armazenar o estado em um local seguro e compartilhado, como o HCP Terraform ou a AWS S3. Curva de aprendizado. Novos usuários podem encontrar dificuldades em aprender a linguagem HCL e conceitos como módulos, provedores e estado. Uma solução seria investir em treinamento e seguir boas práticas para organizar melhor o código, reduzindo essa curva de aprendizado. O terceiro seria a integração e colaboração. Trabalhar em equipe exige controle rigoroso de estado. É essencial o uso de sistemas de controle de versão, como o Git, e ferramentas como o Terraform Cloud ou Terraform Enterprise, para uma colaboração unificada e eficiente. Porém, o Terraform não é a única ferramenta de IAC disponível. Existem algumas outras ferramentas populares, como ferramentas nativas de nuvem, como AWS, Azure e GCP, que são alternativas robustas, mas limitadas a seus próprios ecossistemas. Ansible. Além de provisionar a infraestrutura, o Ansible permite a automação de configuração de servidores e gerenciamento de aplicativos, seguindo uma abordagem procedural.
volume. Ele permite definir a infraestrutura usando uma linguagem de programação, como Python, JavaScript e Go, sendo uma alternativa para aquelas equipes que preferem linguagens tradicionais e não o HCL. Cada ferramenta tem sua vantagem e desvantagem, mas o Terraform se destaca por sua independência de plataforma e ampla comunidade. Bom, o Terraform é uma ferramenta essencial para modernizar a gestão de infraestrutura, oferecendo eficiência, escalabilidade e automação. Ele permite criar, modificar e versionar infraestrutura de forma segura, facilita a gestão de ambientes multi-cloud híbridos, reduz erros manuais e melhora a produtividade de equipes. Com uma abordagem bem estruturada e boas práticas, o Terraform pode transformar a forma que como empresas gerenciam suas infraestruturas, garantindo agilidade e confiabilidade. Bom, pessoal, esses foram os trabalhos. Espero que tenham gostado. Ficamos à disposição.